E diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Vendo uma mensagem como essa, a gente vê a importância da oração com sinceridade, porque o próprio Deus enviou uma sentença de morte para Ezequias. E quando ele se colocou diante de Deus, a orar a Deus, a buscar a presença de Deus, quando ele se colocou diante de Deus com aquebrantamento de espírito, a Bíblia relata que ele chorou e ele falou como que ele é diante do Senhor. E ele chorou. Em seguida, o Senhor ouviu as suas lágrimas, ouviu a sua oração e Deus mudou. Vai lá, o mesmo profeta que foi enviado a dizer uma sentença de morte, esse mesmo profeta foi enviado para dizer uma sentença de vida, porque a oração mudou a história dele. Trazendo para as nossas vidas, muitos de nós não estamos com sentença de morte, mas estamos com outra sentença de algo que nos angustia, que traz angústia, que traz aflição, a qual eu e você olha e fala assim: Senhor, já tem muito tempo eu orando e nada acontece. Mas tem oração que toca em Deus e ele muda a sentença. E esse mesmo Deus de Ezequias é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. É esse mesmo Deus que está aqui nesta noite. Como eu disse essa semana em um culto que teve aqui, não vamos deixar as coisas piorar a tal forma para chamar a atenção de Deus. Tem coisas que eu e você tem que resolver no decorrer dessa semana, no decorrer desse mês, antes de findar o ano, e que a gente quer resultado, e que a gente ora, busca e nada está acontecendo. O que Deus quer é que eu e você venha orar com sinceridade para tocar no trono da glória e dizer para Ele: Deus, olha como eu estou diante do Senhor, olha o que eu fiz diante do Senhor. Olha, Senhor, como eu fiz, Pai, como eu estou fazendo, Senhor. Olha para mim, chamar a atenção de Deus e orar, se aquebrantar diante do Senhor, esquecer de um aparelho que se chama celular, no momento que nós descer em oração, esquecer, porque não tem nada mais pior para tirar a atenção do crente, nem filho pequeno mais está tirando a atenção do que um aparelho chamado celular. Então, se quer chamar a atenção de Deus, pega o celular, coloca na cozinha, vá para o quarto, e se for para o quarto, bota o celular na cozinha, para chamar a atenção de Deus, porque Ele transforma a morte em vida, Ele transforma trevas em luz. A palavra dele, se eu e você orar a palavra, como Ezequias orou, a palavra do Senhor está aqui dizendo: Ele entra na minha causa e na tua causa. E esse Deus dessa Bíblia é o Deus que está aqui nessa noite, para ouvir a minha oração e a tua oração. Quantas vezes tem pessoas que eu e você sabe que está fazendo sentença de morte, mas não é morte física que eu estou dizendo, morte espiritual, morte sentimental, morte financeira, e a qual as pessoas estão, como diz o ditado do mundo lá fora, a faca e o queijo na mão, que é a palavra do Senhor e o aquebrantamento de espírito. Igreja, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nesta noite. Faz
e eterno Pai. Eis aqui a tua igreja, a qual o Senhor trouxe nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, para que o teu nome viesse a ser engrandecido sobre essas vidas. Pai, o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos. É o primeiro dia da semana, meu Senhor. É o primeiro dia da semana, Jesus, a qual nós buscamos, oramos e pedimos a direção do Senhor. O Senhor mesmo diz na tua palavra: se alguém tem falta de sabedoria, é para pedir, porque o Senhor dá. O Senhor, através da sabedoria, o Senhor gera conhecimento e o Senhor gera direção. Assim diz a tua palavra. E eis aí o teu povo nesta noite, papai. O culto está na tua direção e o coração do teu povo também. E assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. A irmã Deise nesse momento. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Isso vai me ajudar. Eu vivi desmanchando.
Aleluia. Se coloque de pé. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não é rico, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu.
nome do Senhor. Quem capacita é Deus, quem dá direção é Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse momento, o presbítero Samuel dá a oportunidade de fazer o que Deus colocar em seu coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito. Graças a Deus, louvado e agradecido. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Amém. Vou deixar um versículo da Bíblia aqui, no livro de Isaías, capítulo 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Isaías já estava profetizando o que o Senhor Jesus Cristo ia passar. Lá em João capítulo 12, versículo 38 e diante. Essas palavras aqui são citadas ali, quando Jesus fazia vários milagres. Só, irmãos, que nem todos creram no Senhor Jesus. E Isaías estava profetizando acerca do que o Senhor iria fazer, a sua pregação, o seu conhecimento, e ele veio para fazer a diferença. Mas as pessoas, os homens, os doutores, os escribas, fariseus e todos os demais, muitos não creram na sua palavra. E o profeta falou aqui, irmãos, em seguida ele começa a manifestar todo o sofrimento do Senhor, o que ele ia passar. Primeiro, irmãos, ele fez milagres, ele operou muitas coisas, muitos milagres no mundo. Depois veio a parte do seu sofrimento. Mas depois do sofrimento, irmão, o que é que vem depois do sofrimento? Tem que vir a vitória, irmãos. Primeiros milagres, primeiro ensinamento, e depois de milagre e ensinamento veio rejeição, depois da rejeição, sofrimento, e depois do sofrimento veio a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte na cruz do Calvário. Aleluia. Primeiro você passa pelo ensinamento, primeiro você passa pela luta, pela preparação, você opera milagres através do Espírito Santo, você ora, Deus cura, você prega, Deus salva, você louva, Deus liberta, Deus renova, mas vem o sofrimento, mas também vem a tua vitória, porque a palavra nos fala que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Aleluia. Jesus padeceu por nós. Nem todos creram, irmãos, no que o profeta Isaías estava falando. E foi no reinado de Manassés. Ele foi morto numa árvore, num tronco de árvore partido ao meio. Mas o que ele profetizou aconteceu. Amém, Jesus. Aquele que é de Deus, irmãos, aquele que tem a palavra, aquele que vem de Deus, mesmo depois da sua morte, as profecias ainda se cumprem. Aleluia. Aquele que é do homem, nada vai para frente. Quem profetiza no seu próprio coração, irmão, nada acontece. Ninguém se levanta contra. Mas aquele que é de Deus é perseguido, irmãos, é rejeitado, é humilhado, é chicoteado, irmãos, até os seus próprios parentes. O profeta em sua própria casa, ele não tem honra.
glorificado seja o nome do Senhor. A pastora Maria também está com a oportunidade de fazer Deus colocar em seu coração. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? O culto, irmãos, se terminasse agora, né? O Senhor já tinha falado conosco, nos louvores. Porque no segundo louvor, que a menina estava louvando aqui na frente, deixou bem claro para mim e para você nessa noite, que para nós combater os nossos inimigos, não precisa de armas. Sim, o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele cai por terra. Nessa noite eu vou estar deixando aqui um pequeno versículo para a meditação da igreja. E logo em seguida eu vou estar passando algo aqui para a igreja, que diz aqui em Isaías 43, irmão. Diz assim a palavra do Senhor: operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá, igreja? E eu quero falar para a igreja que Anderson me ligou agora de noitezinha, e para quem não sabe quem é Anderson, que conhece por Guerra, que a esposa dele fez um transplante. Amém. E ela estava na UTI e saiu hoje à tarde do quarto. E o médico disse que está correndo tudo bem. Amém. E que nós vinhamos continuar. Ele mandou agradecer àqueles que estavam em espírito de oração pela esposa dele. Porque é uma mulher vitoriosa, igreja. Todos conhecem a situação daquela mulher. E jamais ela deixou se abater. Jamais ninguém encontrou ela triste, chorando pelo Senhor. Você só encontrava ela com um sorriso e dizendo que Deus era bom. E que um dia o Senhor ia olhar por ela também. E chegou o momento dela. Nós continuamos, igreja, orando por ela, porque é uma trajetória para que ela não venha ter uma rejeição desse transplante, viu? Então, passando para a igreja, e que a igreja fique em espírito de oração, em prol da vida dela, porque é motivo de nós se alegrar com ela, porque é assim que o nosso Deus faz, igreja. Quando Ele promete, Ele cumpre. Às vezes Ele permite que venha aquelas enfermidades sobre nossa vida para que a gente venha aprender mais, para que nós venhamos crer mais, ter fé que só Ele pode fazer. Os médicos estão ali sim, mas é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá o poder àqueles homens para exercer naquela cirurgia, principalmente uma cirurgia muito delicada. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Meu coração se encheu nessa noite de muita alegria. Em nome de Jesus, Deus, Ele é fiel. Chegou a hora de nós adorarmos Deus com os nossos dízimos e ofertas. Enquanto a igreja se estiver louvando, a igreja está apta a ofertar a casa do Senhor. Mas como eu sempre digo, a maior oferta é a nossa presença diante do Senhor. Amém? Logo após Deise terminar o louvor, o presbítero Samuel está a louvar pelo evangelista Luan, que vai estar trazendo a mensagem nesta noite pelas ofertas. Amém?
Pai amado, eu apresento nesta noite, ó Pai, os teus filhos que vieram à frente trazer a sua oferta, seu dízimo, Senhor, que o Senhor venha abençoando a todos, Pai. Recebe essas ofertas e dízimo, meu Pai, que é para abençoar a tua obra, Senhor, e abençoa o teu povo abundantemente, preparando o melhor para cada um, Senhor, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, eis aqui o teu servo, que está na responsabilidade de transmitir a tua palavra. Ó Deus, revela a tua palavra no coração dele nesta noite, ó Pai. Dê a ele entendimento, Senhor, e abre a boca e a inspiração para falar conosco. Que o teu Espírito Santo continue falando nesta noite, ó Pai, e que toda a tua igreja seja abençoada, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Amém. A todos, com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria estar aqui nesta noite. Já ouvimos, sentimos a presença do Senhor através de louvores, palavras, todos os irmãos tiveram as oportunidades. E Cristo, através da sua palavra, continuará falando aos nossos corações. Agradeço ao pastor Henrique pelo convite de mais uma vez nos deixar na responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Eu nada sei, nada faço, nada posso se Cristo não estiver na minha vida. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é poderosa. Aleluia. Ela é quem fala, ela é quem faz e ela é que vai falar conosco nesta noite. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo de número 24, versículo 36 ao 44. Prometo ser breve, ainda teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Mas Cristo irá falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 44. Os irmãos encontraram. Para ganharmos tempo, vamos ler em nome de Jesus, que nos diz assim. A epígrafe do texto nos diz: o sermão continua, exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Presta atenção nesses versículos agora. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus,
ela envia. Capítulo que ora, o versículo que nós acabamos de ler, foi ministrado no maior pregador que já pisou nesta terra, o próprio Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Deus encarnado, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Ele ministrou a sua palavra que chama a nossa atenção para o que irá acontecer. O tema desta mensagem é: Jesus vem. Estás preparado? Para nós entendermos os versículos que acabamos de ler, precisamos atentar-nos para o capítulo 24, do versículo a qual nós acabamos de ler. Jesus Cristo estava saindo do templo e os seus discípulos o levaram para observar a estrutura do templo, para mostrar ao mestre como aquele templo era formoso, era bonito, como era a sua estrutura. Mas Jesus, olhando para os discípulos, disse dessa maneira: eu, porém, vos digo, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aliás, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isto é, se referindo ao templo antigo. E os seus discípulos ficaram curiosos no tocante a esta afirmação, que ao mesmo tempo gerou uma especulação na mente dos discípulos de Cristo. E os discípulos olharam para Jesus e falaram desta forma: Mestre, dize-nos quando acontecerá estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do mundo. Quais coisas que os discípulos se referiam? Porque no versículo 23, Jesus Cristo, logo após se chamar a atenção dos escribas e fariseus, de corrigi-los a respeito da sua forma e conduta, como eles conduziam o povo, Jesus começa a falar também sobre as coisas que aconteceriam, sobre os eventos futuros. Isto é, na teologia nós chamamos de escatologia, doutrina das últimas coisas, daquilo que irá acontecer. Eu não sei se você ainda acredita nessa mensagem, mas Jesus está voltando. Pode parecer chato, pode parecer repetitivo, porque desde quando nós aceitamos a Cristo, eu tenho 21 anos de idade, e desde quando eu entendo o jeito como diz as pessoas, eu ouço, ouvia meu pastor pregando: Jesus está voltando, Jesus breve virá, não tardará. Mas por esta mensagem ser continuamente pregada em nossos púlpitos, há uma tendência de nós relaxarmos, de nós pensarmos que Jesus está demorando ou que ele não vai voltar. Mas saiba de uma coisa: ele disse que viria e ele vai voltar para buscar um povo limpo, especial, de boas obras. Aleluia. Este sermão significa pregação, profético, do capítulo 24, que Jesus ministra para a multidão, não fica apenas limitado aqui. Nós observamos que no capítulo de número 25, ele continua um sermão profético. As pessoas, muitas vezes, que amam as profecias, esquecem que a maior profecia é esta
profecia da vida de Cristo, a qual nós estamos esperando. Aliás, eu estou esperando o dia que o meu mestre há de raiar nas nuvens. E a palavra que eu quero ouvir da boca de Jesus é: vinde bendito do meu Pai. Aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. Por mais que pareça que está tardando, por mais que o mundo não dê ouvido, mas o nosso Senhor virá. O Senhor virá sobre as nuvens. O Senhor virá para arrebatar a sua igreja. O Senhor virá para buscar o seu povo. O Senhor virá gloriosamente para levar a sua igreja, a noiva do Cordeiro, santa, imaculada, sem ruga, nem mancha, nem mácula, um povo santo, Aleluia. Um povo que se preparou, um povo que se dedicou na esperança de morar no céu. A nossa esperança não repousa nos governos da terra, a nossa esperança não está na economia, a nossa esperança não está no que pode acontecer de bom de ruim neste mundo. A nossa esperança é de morarmos com Cristo. Aleluia! Porém, entretanto, no entanto, todavia, Eclesiastes capítulo 3 nos diz que para tudo há um tempo determinado, para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de rir. E o tempo da volta do Senhor está tão próximo que nós não conseguimos imaginar. Infelizmente, amados, a mensagem sobre a volta de Jesus tem sido extinta de muitos púlpitos da igreja brasileira. A mensagem de salvação tem sido extinta, deixada de lado. O que nós vemos hoje são sermões, pregações triunfalistas do bem aqui e agora. Nós que estamos escutando, é só você ligar a televisão e algumas rádios, não se prega mais que Jesus vai voltar. E às vezes eu fico em casa e pensando: meu Deus, eu cresci ouvindo meu pastor pregando sobre a volta de Cristo, sobre a crucificação de Jesus Cristo, sobre a mensagem da cruz. E por que essas mensagens têm sido extintas? Será que a Bíblia mudou? Será que nós estamos perdendo o foco? Qual será o nosso intuito de todos os dias estarmos na casa do Senhor? Entra ano, sai ano, e aqui nós estamos. Será que nós estamos na casa do Senhor apenas para receber as benesses, as bênçãos que o Cristo pode nos oferecer? Será que nós só queremos a bênção de Deus e não queremos o Deus da bênção? Será que nós estamos contentados com as bênçãos materiais? Eu não estou dizendo que é ruim, não, é ótimo. Mas o maior intuito nosso é morar no céu. O maior intuito da igreja, ora, não é o carro do ano, não é a chave da casa. O nosso maior intuito é morar com Jesus Cristo. O nosso maior intuito, amados, é andarmos nas ruas de ouro. E agora entrarei mais a fundo nos versículos que acabamos de ler. Jesus, quando ele termina de explicar algumas coisas no capítulo 24,
a respeito da sua vida, ele fala sobre vários pontos do que aconteceria. E ele diz, fala, alerta as pessoas sobre o que acontecerá. Muitas vezes eles estavam desapercebidos, porém Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele diz porém, daquele porém aqui, na língua portuguesa nós chamamos de, não conectivo, é uma explicação. Porém, daquele dia e hora, Jesus, antes de falar disso, ele falou sobre a sua vida. Ele explicou sobre o princípio das dores: filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação. E eu imagino que os discípulos estavam naquela expectação: mas quando serão essas coisas? Jesus falou, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho do homem. Irmãos, quando Jesus aqui fala que nem o filho do homem sabe, ele estava dizendo porque Jesus, quando esteve na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Como humano ele não sabia, mas ele hoje sabe o dia que ele vai voltar, porque Jesus é onisciente, é um dos atributos de Deus, a onisciência. Logo, ele sendo Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele disse que daquele dia e hora ninguém sabe. E ele disse assim: é como nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Por que Jesus falou que seria como nos dias de Noé? O que acontecia nos dias de Noé? Se nós formos para o capítulo de número 6 do livro de Gênesis, nós encontramos ali Deus falando que iria destruir a terra. Por quê? Porque os homens, no tempo de Noé, tinham se rebelado contra Deus. O pecado, naquela época, as pessoas se rebelaram, viraram as costas para Deus, deixaram de seguir o que o Senhor falava, não davam atenção para a voz de Deus. O pecado falava mais alto, o pecado era grande. Leia, a Bíblia nos diz que toda a imaginação do pensamento dos homens no tempo de Noé era má continuamente, só pensava coisas más, só praticava coisas maus, coisas que não agradavam ao Senhor, coisas que iam contra a palavra de Deus. E fazem os nossos dias não está muito diferente do dia de Noé, não. O pecado hoje se alastrou de tal forma que os homens bebem o pecado como se fosse água. A palavra tem sido pregada e eles pisam na palavra, pisam no Evangelho. Pouco importa se Jesus vai vir ou não para essas pessoas. Aliás, para muitos que estão dentro do templo, elas ouvem a palavra de Deus, elas escutam a palavra de Deus, mas a palavra não desce para o coração, para a mente, a ponto de gerar uma mudança de vida. Permanece da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo pecado, nas mesmas práticas. E muitas vezes nós pregamos que Deus está revoltado com o mundo, mas Deus pode estar também com a igreja, com o povo que não dá ouvido à sua voz, com aquelas pessoas que não praticam o que tem sido ensinado, com aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas fazem de conta que não ouviram. Como foi nos dias de Noé, Deus falou para Noé: eu vou destruir a terra, eu vou extirpar, destruir todo ser humano, tudo que eu criei. A Bíblia nos diz que Deus entristeceu com o ser humano. Deus olhou para o ser humano
Deus disse: eu vou destruir o homem que eu criei, porque Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Jesus bonzinho que se prega por aí, o Jesus que aceita tudo, que aceita a forma que as pessoas veem, o Deus que não vai te julgar, o Deus que vai te aceitar da forma que você é, não é o Deus desse livro. É um Deus que castiga, mas aqueles que Ele ama. E o pecado, amados queridos, se alastrou naquela época. Deus disse para Noé: constrói uma arca, porque eu vou mandar chuva, vou mandar dilúvio e vou destruir esse povo. Sabe por quê, amados? A conta demora, mas chega. É como um cartão de crédito. Você vai passando e acha que não vai ter nada, mas no final do mês a conta fecha e você tem que pagar. E naqueles dias não foi diferente. Mas Deus, a Bíblia não diz que somente Noé era justo aos olhos de Deus, porque antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele avisará os seus servos na terra. Antes de Deus castigar uma nação, Ele avisará o seu povo para que fiquem atentos. Foi assim com Noé. Quando Deus falou que iria destruir Sodoma e Gomorra, Deus falou para Ló: saia dessa terra. Foi assim com Noé também. E por que Jesus Cristo, no seu sermão, Ele fala que seria como nos dias de Noé? Porque por causa disso, e eu pergunto, está muito diferente dos nossos dias? Não! As pessoas parecem que não se preocupam com as suas almas. As pessoas parecem que não se preocupam com o destino eterno. Existem dois caminhos: céu e inferno. Não tem purgatório. E eu pergunto: você já parou para pensar onde você vai passar a sua eternidade? Porque a alma, ela é imortal, ela jamais se desfará. Você já parou para pensar que é o seu destino que está em jogo, que é a sua alma que está em jogo, que o pecado só está afastando da presença de Deus? E a Bíblia nos diz que, versículo 37, a Bíblia nos diz que eles fizeram tudo aquilo, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Tem algum problema nisso? Nenhum. Aqui nós entendemos que as pessoas estavam tão focadas nas coisas do dia a dia, nas coisas passageiras desta terra, que elas pouco se importavam. Deus mandou Noé construir uma arca, e você acha que Noé não pregou para aquele povo? Você acha que Noé não pregou para aquela geração? Ele pregou. Eu imagino Noé construindo a arca e chegavam os curiosos dizendo: ô Noé, o que é isso aí? Aí ele dizia: é uma arca. Para quê? Porque Deus vai mandar chuva e vai destruir a terra. Quem manda água em Deus? Nunca vi tanta água, nunca vi dilúvio. As pessoas não tinham visto ainda tanta chuva sobre a terra. Noé, quem sabe, a Bíblia não diz, mas quem sabe algumas pessoas achavam que Noé estava louco, construindo um navio tão grande daquele. E Deus deu tempo. Deus deu tempo para que as pessoas se arrependessem. Deus deu tempo
dava-se em casamento até que Noé entrou na arca e não o perceberam. Veio de dilúvio e levou a todos. Não perceberam o quê? Eu estava meditando nesse verbo, perceberam. Não perceberam o quê? As pessoas estavam tão mergulhadas no pecado, tão mergulhadas na sua vã maneira de viver, que não perceberam que veria a justiça sobre a terra, que Deus iria destruir a humanidade. Assim também são muitos crentes, muitas pessoas que estão desapercebidas. Por mais que se pregam, elas estão desapercebidas, os ouvidos estão tapados, até o dia que Jesus voltar. Até o dia que Jesus voltar. Estão desapercebidos, estão achando que o pastor está pregando em vão, estão achando que a palavra de Deus é mentirosa, estão achando que Deus não vai corrigir essa terra, estão brincando com o pecado, estão brincando com a salvação, estão brincando com a alma, até o dia que Jesus voltar, até o dia que ouvir, para quem vai ouvir, as trombetas tocarem. E quando as trombetas tocarem, quando a igreja for arrebatada, aí agora, pense no sofrimento. Sabe, irmãos, a palavra que as pessoas mais irão dizer: ah, se eu soubesse, eu tinha me preparado, se eu soubesse, eu tinha deixado o pecado, se eu soubesse, eu tinha me arrependido. Se eu soubesse, meu Deus, eu teria te buscado mais. Só que aí vai ser tarde demais. E acho lindo que tem gente aí, para quem é pré-tribulacionista, eu vou subir, vai ter a primeira, para quem é pré-tribulacionista, o arrebatamento, e depois vai ter os que vão para a grande tribulação. Não está preparado para ir na primeira, vai na segunda. As pessoas estão brincando, mas Jesus está voltando. Não brinque com a sua alma, não brinque com a sua salvação, porque é o bem mais precioso que o ser humano tem. Estamos findando mais um ano de 2023 e a expectativa de muitos é: qual será o meu emprego ano que vem? Será que eu vou casar? Será que eu vou entrar na faculdade? Será que eu vou? E eu não vejo ninguém se preocupando. Será que eu vou para o céu? Será que eu estou preparado? Será que se Jesus voltar hoje eu subirei louco esta noite retirando a tua alma? E o que tem se preparado para quem? Quais são as expectativas do homem? Porque não pensa na volta de Cristo. Eu tento acreditar, pastor Henrique, que por muito se pegar sobre a volta de Cristo, nós ficamos acostumados e essa palavra já não mexe mais com a gente. Essa palavra já não mexe mais com o nosso instinto, com as nossas emoções. 10 anos atrás, uma palavra pregada sobre a volta de Jesus
inferno. Eu duvido se nós mudássemos de vida. Se Deus mostrasse quantas pessoas estão lá nesse momento, adormentadas, chorando, porque teve um tempo, não aceitou, não se arrependeu, estão sofrendo, gemendo, gritando: pai, mãe, e não tem pai, não tem mãe. É tormento eterno. Talvez nós mudaríamos a nossa vida. Irmãos, eu não estou aqui pregando correção, não estou nem quase nada do que eu preparei. É a palavra de Deus. Deus, Ele corrige a quem Ele ama e tem por filho. E Ele não quer ver tua alma perecer. Ele não quer ver a minha alma perecer. Aleluia. E o que é a arca hoje, irmãos? É Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A arca é Cristo. Não há outro meio do homem subir ao céu se não for por Cristo. A porta está aberta. O caminho para a salvação é livre. Não paga nada. Apenas venha, se arrependa, confesse, negue-se a si mesmo, venha para Cristo. Porque a porta está aberta, mas vai fechar em breve. Quando Deus fechou a porta da arca, aí agora ninguém entrou nem saiu. E eu imagino a gritaria: Noé, abre a porta. E a porta não abriu. Breve, muito em breve. Eu não quero estar aqui para ver essa cena. Essa porta da igreja não está aberta hoje. Quando Jesus, imagina, Jesus volta. Aí muitos irão procurar o pastor, procurar a igreja, e ninguém vai estar aqui. E vão se lembrar bem que eles pregavam que Jesus voltaria e não veio Deus. Bem que eles pregavam que o fim estava próximo e eu não me arrependi. E eles foram e eu fiquei. Não é vergonha pedir perdão. Não é vergonha se arrepender. Vergonha é Jesus voltar e eu ficar. Vergonha é muitos olharem para mim e dizer: tu não pregar? Tu não disse que ia? E agora está tudo eu aqui. Por isso que Jesus falou dessa forma: vigiai. Está escrito, versículo 24: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar o quê? A minha vida, meu irmão, a sua vida, a minha conduta, a sua conduta. Se eu estou vigiando, eu vou procurar me santificar mais. Se eu estou vigiando, eu vou renunciar às
nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Inclusive, ele pode vir a qualquer momento. Por que Jesus manda vigiar? Porque não iremos entrar no céu de qualquer maneira. Só entra no céu lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Só entra no céu aquelas pessoas que em tempo de vida decidiram viver uma vida reta, decidiram viver uma vida para Cristo e por Cristo. Só entra no céu quem deixou o pecado. Só entra no céu quem entregou a vida para Jesus. Só entra no céu quem foi lavado, quem nasceu de novo. Só entra no céu quem fez uma aliança com Cristo. Espírito da verdade. E Jesus está falando: vigia, vigia a igreja, vigia meus filhos, vigia para você não ficar. Porque possa ser que ele dê tempo, mas possa ser que Jesus volte particularmente para eu e para você. E o tempo do arrependimento é hoje. O tempo da renúncia é hoje. O tempo de se achegar para Deus é hoje. Amados, se essa mensagem sobre a volta de Cristo já não mexe com os nossos corações, é porque provavelmente estamos desapercebidos, estamos conformados com as coisas do mundo, onde Romanos 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se esta mensagem sobre a volta de Cristo não mexe conosco, é porque estamos amando o mundo. Como no livro de 1 João, isso é Cristo 2,15, ele diz: não ameis o mundo, nem tudo no mundo há. Se alguém no mundo amou o Pai, não está nele. Nós estamos amando o mundo, nos conformando com o mundo e esquecemos que a nossa morada não é aqui. Nós esquecemos que a nossa morada, a nossa cidade não é aqui, é no céu. O hino 26 da harpa diz: quão glorioso cristão é pensar nisso. É uma cidade que não tem lar. Os muros são de puro jaspe, as ruas de ouro, de cristal. E eu fico besta que eu não tenho condições de comprar um anel de ouro e lá eu vou pisar em ruas de ouro. Mas eu estarei frente a frente com o meu Senhor. Hoje é Santa Ceia, não é? E lá cearemos com Abraão, Isaac e Jacó. Mas a nossa mente é tão fechada, é tão pequena, que olha o que nós trocamos
volta do Senhor. Por aquele dia. Ah, que dia! Que dia! Dia de alegria e dia de tristeza. É verdade. Alegria para os que subirem, tristeza para os que ficarem. Eu preciso terminar a mensagem, porque eu já estou agora. Jesus vem. Estás preparado? Ainda há tempo. Ainda há tempo. Porque talvez você escutou essa mensagem e ficou até triste. Porque a mensagem que mexe conosco, que mexeu comigo. Às vezes eu tenho certas coisas que eu prego. Porque se eu brincar, nem eu vou subir. Mas Jesus está chamando. Jesus está dizendo ainda há tempo. A porta da arca está aberta. Se o pai de família soubesse a que hora o ladrão iria assaltar sua casa, vigiaria, colocava mais coisas para a porta não abrir. Se você soubesse a hora que Jesus iria voltar, talvez você oraria mais, talvez você viria para a igreja mais, talvez você buscaria mais. Mas como não sabe, deixa de mão, deixa as coisas de Deus até o dia que Jesus voltar. Jesus virá e não tardará. E eu preciso dizer no céu que o Cristo que veio e o Cristo que virá. O Cristo que veio, ele veio como cordeiro, mas agora ele vem como leão. O Cristo que veio foi o perdoador de pecados. Agora ele vem julgar os pecados dos pecadores. Ele veio montado no jumento, mas agora ele vem montado no cavalo branco, rodeado de anjos. Ele veio como servo, mas agora virá como rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele foi humilhado, mas agora ele vem para ajudar, ele vem salvar os seus Jesus vem, e ele vem, e você irá morar nas suas joelhas. Ele vibrante, ele busca a sua igreja. Desperta, desperta, igreja, porque Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Se fosse por mim, eu continuaria pregando. Deus seja louvado, Deus abençoa.